Olá pessoal, aqui é o professor Anderson. Neste vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre crescimento microbiano, mais especificamente sobre medidas de crescimento microbiano. Bom, como a gente já viu, a gente, para fazer uma curva de crescimento, a gente precisa quantificar os micro-organismos. E para fazer isso, a gente tem diversas maneiras, né? Uma delas é a contagem dos micro-organismos, né, em placa. É um método chamado contagem em placas. Esse método, né, se baseia em quê? Se baseia no crescimento, né, dos micro-organismos em uma placa contendo um meio de cultivo e, ao final, né, do período de crescimento, a gente consegue observar as colônias que crescem na placa. Então a gente faz como? A gente adiciona, né, nossa amostra a uma placa contendo meio de cultivo. Então essa adição da amostra. Depois, essa amostra ela é espalhada, né, pela placa e depois, ao final de um tempo de cultivo, a gente vai contar as colônias que se desenvolvem nas placas, né? A gente considera que cada colônia formada na placa teve origem em um organismo, né? Então, a gente vai as colônias são macroscópicas, a gente vai conseguir visualizar essas colônias e fazer a contagem dos organismos baseado no número de colônias. E a gente vai ter o resultado, né, como unidades formadoras de colônia. Outra forma da gente fazer a contagem, né, é através do microscópio, uma contagem microscópica direta. Por exemplo, aqui a gente vê, né, no centro aqui, uma lâmina, né, de contagem, um exemplo de uma lâmina de contagem onde a gente tem uma área quadriculada e essa parte quadriculada ela tem, né, uma área conhecida e a gente faz o que? A gente conta as células que estão dentro, né, nesses quadrados aqui, nessa, né, que a gente chama, na verdade, a gente chama de área de contagem. E a partir dessa contagem, a gente depois consegue encontrar o número de células. Para se fazer a contagem, né, a gente precisa, quando a gente tem uma concentração inicial de células muito elevada, a gente precisa fazer diluições. Né? Em microbiologia, a gente chama de diluições seriadas, que são o quê? A gente vai pegar a nossa amostra que a gente quer analisar, por exemplo, vamos imaginar que seja a amostra de um lodo de esgoto que a gente está fazendo estudo para reutilizá-lo como fertilizante. Então a gente sabe que o lodo de esgoto ele tem uma população de micro-organismos elevada. Então vamos imaginar, que a gente esteja analisando Escherichia coli em lodo de esgoto. Como a gente sabe que tem uma população muito elevada, a gente tem que diluir esse lodo de esgoto, né? Fazer diluições. Em geral, a gente usa, né, de diluições base 10, então diluições de 10 vezes, 100 vezes, 1000, né, e assim sucessivamente, sempre numa proporção de 10 vezes. E depois a gente vai pegar uma diluição para, né, inocular e fazer a nossa quantificação. Isso para a gente evitar o quê? Né, que a gente tenha, por exemplo, uma diluição muito grande e a gente não encontre, né, micro-organismos naquela diluição, ou o contrário, a gente tem uma diluição pequena e a gente tem uma população tão grande de micro-organismos que a técnica analítica que a gente vai utilizar, ela não é suficiente, ela não consegue quantificar com uma precisão desejada para, para aquela análise que a gente está fazendo. Outra forma de realizar a leitura na quantificação de micro-organismos é através da turbidez, onde nessa técnica, o princípio da técnica, né, de utilizar a turbidez é a interferência que a amostra
né, causa, que a gente está analisando, causa na passagem de luz. Então a gente tem aqui uma fonte de luz, essa luz vai passar pela amostra, né, a gente tem a turbidez, ou também, né, a densidade óptica. A gente tem uma fonte emissora de luz e um detector, né, fotossensível. Então ele consegue detectar, né, a luz que incide sobre a amostra e depois, quando essa luz incide, né, sobre a minha amostra e contém as células dos micro-organismos, o que vai acontecer com essa luz? Esses micro-organismos vão absorver a luz, ou vão refletir, ou vão espalhar a luz, e isso vai interferir e diminuir a quantidade de luz que passa pela amostra, né? Então, uma amostra sem células e uma amostra com células, a quantidade de luz que passa por ela é diferente. Então, esse detector fotossensível ele vai dizer para a gente o quanto que é essa diferença e a gente vai conseguir relacionar isso com o número de células. Então, a gente faz a medida da densidade óptica, depois a gente faz a contagem, né, das células que tem em um tubo de ensaio. A gente conta o número de células, por exemplo, utilizando uma câmara de contagem e consegue relacionar, né, o valor de densidade óptica com o número de células, né? E sabendo isso, a gente consegue calcular, né, os parâmetros de crescimento que a gente deseja. Qual que é a vantagem da densidade óptica? Ela é um método mais simples do que a contagem microscópica. Então, né, quando a gente faz a contagem, é um método mais trabalhoso para, né, avaliar o número de células. Dá mais trabalho no sentido de que a gente tem que colocar nossa amostra, né, e ir no microscópio, fazer essa contagem. Um exemplo de um instrumento que pode ser utilizado, né, é uma câmara de contagem, uma lâmina que chama câmara de Neubauer. Tem uma área de contagem conhecida, com isso a gente consegue depois calcular o número de células que a gente tem, né? Então a gente consegue relacionar a densidade óptica com o número de células dessa forma.